O governo publicou a medida provisória que visa a redução na conta de energia elétrica. Mas especialistas afirmam que a longo prazo o consumidor pode pagar mais. Foi publicada no Diário Oficial a medida provisória assinada no Palácio do Planalto. Ela pretende reduzir o custo da conta de energia elétrica das residências. A proposta foi alvo de críticas de alguns especialistas do setor energético. A principal delas é de que, no futuro, o consumidor pode pagar por esses incentivos que foram dados pelo governo. A medida provisória aproveita recursos de futuros pagamentos devidos da Eletrobras, a maior empresa de transmissão de energia. Calculados em 26 bilhões de reais, os valores podem baixar as tarifas em pelo menos 3,5% já neste ano. Mas a proposta também amplia o subsídio para as empresas de energias renováveis, que nos próximos anos poderá ser repassado para as contas de luz. A medida divide opiniões até dentro do governo. Uma ala acredita que pode ser um tiro no pé, enquanto o presidente Lula e o Ministério de Minas e Energia almejam uma redução mais imediata aos consumidores. E aí, você deve estar se perguntando, assim como eu, afinal, a conta de luz vai subir ou ficar mais barata? Quem vai responder essa pergunta é a Carla Bene, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, boa tarde. O que a gente deve ter pela frente quando abrir lá a conta de luz? Kelly, boa tarde a todos. Então, muita calma nessa hora, né? Então, primeira coisa, você vê num anúncio de uma possibilidade de uma redução entre 3,5% a 5%, né? Da onde viria essa redução? De antecipar os recebíveis da Eletrobras. Então, se você antecipa os recebíveis da Eletrobras e quita um empréstimo feito na época da Covid, por causa do problema específico da Covid e de uma seca que nós tivemos num período grande, aí sim, em tese, a gente teria uma redução na conta, porque um adicional que a gente paga na conta de luz é justamente para financiar um empréstimo feito nesse período. Se você quita esse empréstimo, ou grande parte dele, a gente teria uma redução na conta de luz entre 3,5% até 5%. Não se sabe o percentual exato. Então, em tese, seria isso. Se vai ser esse percentual, a gente ainda não sabe. Outro detalhe importante é que agora isso vai passar para aprovação e tem 120 dias para isso daí ser aprovado no Congresso. Então, pode ser que nesse período tenha algum tipo de alteração. Então, tudo que a gente vai discutir aqui ainda tem um período aí de 120 dias para ser aprovado. Mas, em tese, se for usado esse montante da Eletrobras para antecipar esses recebíveis, o valor da conta teria que reduzir num percentual. Agora, professora, qual que é o impacto, dessa conta de energia elétrica, principalmente para as famílias mais pobres? Essa questão da conta de luz, é importante entender que ela impacta na inflação e ela tem um impacto na nossa conta durante o mês, porque existe uma diferença entre a inflação medida pelo IPCA e a inflação da conta de luz nas unidades residenciais. E a inflação da residência, da conta de luz, ela é maior do que o IPCA. Eu vou te dar um exemplo. No ano passado, o IPCA fechou em 4,62 e a inflação das unidades residenciais fechou em 9%. Hoje, a inflação está em torno de 3,5% mais ou menos. E a inflação das residências da conta de luz está em torno de 7%. Então, por isso que o governo agora, além dessa MP, solicitou o quê? Uma proposta de reestruturação do cálculo da conta de luz.
Ou seja, talvez por isso, para garantir que realmente a redução aconteça, né? A gente lembra aqui que sempre os mais pobres sentem mais, não é verdade? Quando a gente mexe com orçamento, principalmente quem tem ali um salário mínimo, né? A conta de água, de luz, né? Realmente bate no orçamento, principalmente porque muitas famílias ainda pagam aluguel, né, professora? Exatamente. Você tem ainda uma parte da conta de luz que tem o subsídio do Luz para Todos, que aí é uma parte de financiamento, na verdade, de subsídio que você paga por ter feito essa estrutura do Luz para Todos. Mas quando você pensa numa família que tem 1, 2, 3 salários mínimos e paga aluguel, a conta de luz tem um peso muito grande porque ela está numa inflação acima do que o próprio IPCA. Professora, vamos falar agora de um outro assunto que é também em destaque. A manobra do arcabouço fiscal para liberar 15 bilhões e 700 milhões de reais de forma imediata em 2024 vai facilitar a abertura de um espaço extra no orçamento também em 2025. A redação do projeto permite ao presidente derrubar um obstáculo que poderia impedir a inclusão do crédito adicional na base de cálculo do limite de despesas do próximo ano. O ajuste é importante para o Executivo, inclusive para bancar as reestruturações em negociações com os servidores públicos. Agora, é um assunto difícil da gente entender, né? Quem não é economista fica ali meio complicado para a gente compreender tudo isso, mas certamente tem impacto na vida de todo brasileiro também quando a gente fala de recurso usado pelo governo. A gente pode traduzir no seguinte, professora, que tem uma tensão entre o Executivo, que quer pôr obras em andamento, que quer pôr o país para girar, que quer fazer ali várias coisas, inclusive um eventual aumento aí para o salário dos servidores, e o Legislativo, que tem que colocar ali ordem em tudo, prestar atenção no orçamento e tudo mais? Exatamente, Kelly. De uma forma mais simples, fica muito mais fácil para a gente entender. É exatamente essa tensão no orçamento. Que parte do orçamento? Quando a gente fala em despesa, nós temos as despesas obrigatórias que já são fixadas em lei. Se você quiser mexer, você tem que fazer uma PEC. E as despesas não obrigatórias, que são passíveis de corte, contingenciamento. Todas essas discussões são nessas despesas não obrigatórias, que normalmente vão para custeio ou investimento. Então, nesta linha das despesas, nós temos este embate, porque o governo precisa implementar os seus projetos de médio e de longo prazo, inclusive, e lembra que nós até já discutimos aqui esse ponto uma vez, apenas para relembrar. Na aprovação do orçamento, o Congresso tirou 10 bilhões do PAC e passou para as emendas parlamentares. E a gente não pode esquecer que esse ano tem eleições municipais. Então, esse puxa-empurra que faz justamente esse tema agora tão atual, porque é uma transferência do orçamento, e na verdade de poder de orçamento, do Executivo para o Legislativo. O Legislativo vai puxando partes do orçamento e o Executivo vai tentando pegar outra parte para ele. Então, é exatamente isso que a gente acaba vendo no noticiário. E o desafio de ficar dentro da meta fiscal também, né, professora? Que é extremamente rígida, na verdade, só que nós precisamos recompor a estrutura pública, porque o orçamento, ele tem que ter por função fornecer serviços de qualidade. Então, é para isso que funciona a alocação de bens e serviços públicos. Então, a meta, ela é rígida, né? Então, o déficit zero vai ser muito difícil de ser cumprido, a gente até já discutiu isso, foi uma meta extremamente rígida que o próprio governo colocou nas costas dele, digamos assim. Então, é todo um embate político em cima do orçamento. Então, a discussão política, ela é muito maior do que a própria discussão fiscal ou contábil.
Pois é, e a gente acompanha aí essa chave de braço e acompanhamos de perto, porque tudo isso tem impacto na nossa vida. É mais fácil entender quando a gente tem a professora explicando, né? Traduzindo economês. E hoje, num dia importante, quero registrar aqui que a Carla Bene é parceira do Conexão em vários momentos. Hoje está de aniversário, então parabéns, professora. Obrigada por estar com a gente mais uma vez e num dia especial. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada mais uma vez e parabéns.